E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos vendo o Coronel Sansin, que está no Instituto Federal de Ciência admirando a foto de seu barco, quando um colega o avisa que os convidados chegaram. Ele toma alguns goles de bebida para encarar o dever, e em seguida se dirige ao saguão sem nenhum entusiasmo. Lá estão a doutora Karen, um assistente chamado Josh e o senador Jackson, que faz vários comentários desagradáveis e se refere a Sun como um desgosto para o país. Quando o entregador interrompe a conversa, Sun avisa que ele está no lugar errado e o prédio da Receita Federal fica ao lado deste. No laboratório, a doutora Gillian está impaciente com o nervosismo de seu assistente, Brian, enquanto os dois se preparam para a apresentação. Não é segredo que o senador pretende cortar a verba do projeto e essa visita é crucial para evitar o desastre. O tenente Rivers vem checar se está tudo bem e aproveita para comentar com Gillian como foi divertido na noite anterior. Mas a doutora responde de um jeito ríspido. Ela começa a apresentação de forma ousada, alegando que sua pesquisa é responsável pela maior descoberta científica da história. Gillian afirma que provou a existência de universos paralelos e construiu uma máquina capaz de mostrar o que está acontecendo neles. A reação dos ouvintes é um burburinho tão intenso que quase abafa sua voz, mas quando Brian liga a máquina, todos prestam atenção. A projeção mostra imagens que mais parecem um outro planeta, mas a cientista garante que não é o caso. Aquilo é o que está acontecendo nesse mesmo local, nesse exato momento, só que em outra dimensão. Jackson acha absurdo que ela queira 250 milhões de dólares para financiar esse tipo de piada e a única que parece acreditar em Gillian é a outra cientista, Karen. Respondendo às perguntas dela, Gillian diz que não foi registrado nenhum tipo de vida inteligente ainda, mas a probabilidade disso ocorrer é grande, já que muitas dessas realidades alternativas têm condições favoráveis. Para ajudar a chefe, Brian sintoniza a máquina na dimensão mais parecida com a Terra, onde existem até plantas e animais. Na imagem, alguma coisa passa correndo e escurece a projeção por um instante, assustando a plateia. Brian também está nervoso, mas não com a aparição. Os aparelhos de medição estão acusando uma anomalia perigosa e a máquina parece estar fugindo do controle. Quando ele mostra os números a Gillian, ela diz que o prédio precisa ser evacuado imediatamente. Ela mal termina a frase quando a sala começa a tremer e a máquina irradia uma luz intensa, nocauteando a todos. Muitos não sobrevivem ao incidente e os outros ficam desacordados por vários minutos. Sun é o primeiro a se recuperar e já tem uma surpresa desagradável. Um som horroroso está vindo de um canto da sala, como se fosse um animal mastigando partes de sua presa. Ele tenta acordar o soldado Jordan caído ao seu lado, mas não consegue. Olhando para a origem do som estranho, ele vê um corpo balançando. Alguma coisa puxa um braço, separando a parte do todo. Atrás da vítima, os flashes da luz mostram uma cabeça bizarra por um breve momento. A criatura nota a presença de Sun e passa por ele como um raio, fugindo pelo corredor. Ele persegue o animal e começa a atirar, acordando o tenente Rivers. Os dois se comunicam pelo rádio, planejando o cerco ao invasor. O laboratório está quase às escuras, porque as luzes de emergência estão falhando e não param de piscar. Para piorar, a criatura é muito rápida e se esconde com facilidade, além de ter uma aparência horripilante. Na sala de projeção, as pessoas estão se recuperando aos poucos. Um cientista chamado Lex está desconsolado com as perdas e o senador Jackson está furioso. Quando Sun e Rivers chegam, ele começa mais um ataque verbal ao coronel, dizendo que ele sumiu quando os civis mais precisavam dele. Sun está trazendo um grande saco preto e nem responde às acusações. Ele apenas esvazia o saco em cima da mesa, mostrando que conseguiu abater o predador. Os sobreviventes rodeiam a mesa com curiosidade e um pouco de nojo. O animal não se parece com nenhuma espécie conhecida e exala um odor de amônia. Karen acha que ele veio de outra dimensão, mas Gillian afirma que a travessia é impossível. Jackson chama seus acompanhantes para dar o fora dali, mas Sun tem a satisfação de impedi-lo. De acordo com o protocolo, os ocupantes do recinto estão em quarentena e só o coronel pode suspendê-la. Antes que Jackson possa protestar, um tremor sacode tudo por vários segundos. Enquanto Brian e Gillian tentam proteger a máquina, o senador se esconde embaixo da mesa e chama Josh para servir de escudo. A mobília começa a deslizar pelo chão e quando o tremor cessa, Karen diz que aquilo não foi um terremoto. Então Gillian escuta os gemidos de Lex e percebe que ele está tendo um infarto. Enquanto os doutores tentam socorrê-lo, Sam manda Jordan vigiar as portas. Apesar dos esforços da equipe, Lex não resiste. Vendo isso como seu limite, Jackson ignora as ordens militares e se dirige até a saída. Quando Sam tenta impedi-lo, ele desafia o coronel a usar força bruta, sabendo que ele não vai agredir um senador com a própria carreira já quase em declínio. Jackson abre a porta e se vê no meio da floresta, tão atordoado que ele olha de volta para Sam como se fosse culpa dele. Então alguma coisa o ataca com incrível rapidez e os militares avançam pelo corredor em estado de alerta. Chegando lá fora, eles avistam o que sobrou do senador e descobrem que o céu é lilás.
O espanto é interrompido pelo rugido feroz de uma criatura que parece um dinossauro mutante. Os civis já estão se aglomerando no corredor quando o embate começa, mas os disparos não parecem afetar muito o alvo. Sun fecha a porta mesmo sabendo que não vai segurar aquela coisa, e começa a se preparar para o pior. Então o silêncio retorna e o animal parece ter desistido. De volta ao laboratório, Sun improvisa um posto de observação para as duas cientistas. Elas verificam que o resto do prédio simplesmente sumiu, assim como a cidade de Washington. Karen conclui que a máquina os transportou para uma dimensão paralela. Josh pergunta se é possível reverter a direção e Gillian explica que a máquina foi danificada com um tremor, mas Brian diz que o conserto é possível. Assim, Sun começa a divisão do trabalho entre os sobreviventes. Jordan e Rivers vão acompanhá-lo numa expedição para avaliar o perigo lá fora. Gillian e Brian vão consertar a máquina com a ajuda de Josh e um funcionário do instituto chamado Albert. Karen não quer desperdiçar a chance de conhecer uma nova dimensão e pede para acompanhar os soldados. Lá fora, ela confirma que realmente não houve um terremoto e o que eles sentiram foi o laboratório escorregando morro abaixo. Os quatro começam a andar pela mata e Sun tem que disciplinar a doutora com firmeza quando ela pensa em tocar na vegetação. Jordan encontra um parquímetro fincado numa árvore e Karen diz que deve ter ido parar lá com o impacto. Enquanto isso, Gillian e Brian estão refazendo os cálculos, e ela parece preocupada sobre um detalhe específico que ainda não mencionou aos leigos. Perto deles, Josh e Albert estão cochichando sobre a aventura e sonhando com a fama que terão quando voltarem para casa. Josh comenta que eles podem ganhar muito dinheiro dando entrevistas, mas Albert diz que isso vai ser só para quem tiver provas. Os dois começam a tramar o roubo de alguns troféus, como aquela carcaça que ainda está na mesa. Josh se empolga demais com a ideia e cutuca o animal com uma caneta, perfurando a pele. Uma substância corrosiva sai num jato certeiro bem na testa de Albert, que começa a gritar e se debater no chão. Quando Gillian e Brian se aproximam, Albert já está morto. Na floresta, Karen começa a conversar com Sun e ele lhe mostra a foto do seu barco, para onde não vê a hora de retornar e ficar em paz. Alguns passos atrás deles, Jordan começa a sondar River sobre sua relação com Gillian, mas o tenente desconversa. Escutando um movimento, Sun alerta os outros e todos ficam em posição de defesa. Uma criatura igual a que os atacou na porta do laboratório vem galopando a toda na direção de Jordan e o rapaz só percebe quando é tarde demais. Horrorizados com o ataque, os outros começam a correr e Rivers cai num buraco. Sam manda o amigo aguentar firme e promete voltar para buscá-lo. Ele e Karen chegam ao laboratório com a criatura em seus calcanhares. Sam afugenta o monstro com uma bomba de fumaça e chama Rivers pelo rádio. O tenente informa que está afundando na areia movediça, então Sam se prepara para salvá-lo. Karen acha que é loucura sair dali agora, mas o coronel revela que o amigo fez o mesmo por ele em Tirã. A fumaça funciona, confundindo o predador, mas também impede Sam de ver o caminho e ele acaba se enfiando na areia movediça junto com Rivers. Os dois trapalhões ficam escorregando na lama até que Karen vem salvá-los. Sam teme que ela não aguente seu peso, mas ela explica que faz muito pilates. Assim que ela tira os dois do buraco, a criatura aparece bem ao lado deles, mais feroz do que nunca. Eles correm para dentro e fecham a porta. Karen começa a falar sobre Tirã, dizendo que sabe o que realmente aconteceu por lá e que a fama de Sam é injusta. Ele só responde que o enorme alien tentando entrar ali é um assunto mais urgente. Os três voltam ao laboratório e ficam sabendo sobre o incidente com o ácido. Então Sam tem a ideia de usá-lo como defesa e pede a River que colete o máximo que puder. Gillian e Brian já consertaram a máquina, mas o sistema vai levar mais 15 minutos para reiniciar. Além disso, o gerador funciona à base de água e eles vão precisar de 50 galões. Sam diz que não é tão difícil achar água na floresta, mas Josh lembra que essa é outra realidade e nem se sabe se existe água. Mais uma vez, só Karen está vendo o lado bom da nova expedição, animada com mais uma chance de registrar tudo. Com medo que a moça atrase os demais, Gillian resolve compartilhar uma informação que tinha guardado para si. A dimensão de onde eles vieram só vai permanecer alinhada com essa durante as próximas 6 horas. Depois disso, não haverá outra chance e eles ficarão todos presos. Quase como um lembrete da urgência, o monstro começa a perfurar o teto. Mirando na enorme boca aberta, Sam arremessa um extintor por uma das frestas e então atira, fazendo a criatura explodir. Agora o teto está todo esburacado e o laboratório inteiro desaba sem que eles tenham tempo de sair. Emergindo dos destroços, Sam e Rivers começam a ajudar os outros. Gillian é a última a ser encontrada, protegendo a máquina abraçando-a. Ouvindo rugidos, Sam declara que não é seguro ficar por ali e dá apenas alguns minutos para que todos se recuperem. Então eles partem rumo a um abrigo mais estável e de preferência perto de uma fonte de água. Passando pelo parquímetro, Josh encontra também parte da placa do instituto. Lembrando que aquilo fica bem longe do laboratório, Gillian estranha que também tenha sido sugado para dentro do vórtex. Quilômetros depois, Gillian aponta para um vão entre o topo das árvores e diz que ali deve haver um riacho.
Os outros estão admirados com as 3 luas no céu antes de notar algo ainda mais inesperado. Karen percebe uma espécie de antena, o que prova a presença de vida inteligente. Gillian diz que não há tempo a perder com isso porque eles precisam chegar ao rio o quanto antes, mas Karen teima que seria um desperdício não investigar algo tão extraordinário. O único que concorda com Karen é Josh, animado com a chance de ser o primeiro a fazer contato com essa civilização. Gillian não se conforma com a irresponsabilidade dos dois e lembra que nada nessa dimensão se mostrou amigável até agora. Ainda que aquela área tenha habitantes mais evoluídos, não há motivo para crer que serão mais receptivos. Mas os outros começam a ficar indecisos quando Karen diz que pode não haver rio nenhum do outro lado e que é mais provável encontrar água numa área potencialmente urbanizada. Então Sun divide a turma em 2 grupos para otimizar o pouco tempo disponível e pede que avisem pelo rádio assim que encontrarem água. River segue com Gillian e Brian enquanto Sun acompanha os outros 2 rumo à antena. O coronel começa a se arrepender dessa decisão quando Karen volta a falar sobre seu passado, provando que realmente sabe o que houve. Uma operação desastrosa destruiu um hospital cheio de civis e Sun levou a culpa, apesar de não ter sido ele quem deu a ordem. Ele não a corrige, mas continua evitando falar no assunto. Enquanto isso, Brian percebe que está sobrando no trio, mas não nota que a máquina está vazando. A boa notícia é que encontram um riacho depressa. Porém, uma daquelas enormes criaturas está se refrescando bem ali. A sorte do outro trio não é muito diferente, pois também há uma criatura dormindo no meio do caminho. Falando com Rivers pelo rádio, Sun desiste de visitar a civilização e decide ir até os outros, que pelo menos já encontraram água. Karen começa a protestar quando a criatura acorda e se levanta, revelando um ninho cheio de ovos. Enquanto Sun e Karen discutem, Josh se aproxima das relíquias, cheio de ganância. Então os rugidos da mãe voltam a soar mais próximos e o chão até treme com a velocidade dela. Os 3 começam a correr até que a criatura surge bem na frente deles, bloqueando a passagem. Ela não faz nada por alguns instantes e Sun desconfia que há algo errado. Morrendo de medo, Josh confessa que roubou um dos ovos. Tentando não perder a paciência, Sun manda o rapaz tirá-lo do bolso e colocar no chão com muito cuidado. Josh obedece, mas está tão nervoso que o ovo escapa da mão dele, cai no chão e quebra. A mãe não perdoa o deslize e liquida o rapaz com um golpe só enquanto os outros 2 fogem. Mesmo depois de tudo isso, Karen repete que ela não vai com Sun até o riacho e prefere ser deixada para trás se for o caso. Sun se irrita, mas entende a decisão e deixa o rádio com ela, avisando que ninguém vai ficar esperando quando chegar a hora de partir. Como agradecimento, Karen conta a ele que o presidente ainda tem a gravação da conversa em que próprio deu aquela ordem infeliz. Isso significa que Sun ainda tem uma chance de limpar seu nome. Perto do riacho, Rivers está despejando o ácido dentro de um cano para montar uma espécie de bomba. Os outros estão ficando nervosos com a demora do coronel. Rivers garante que ele virá, mas concorda que eles precisam fazer alguma coisa. Ele prende a bomba numa lança improvisada e se aproxima do riacho na ponta do pé. Quando ele está perto o suficiente, ele acende o pavio e arremessa. A lança atinge a criatura, mas o pavio apaga antes de detonar e Rivers tem que fugir correndo. Gillian e Brian lamentam o péssimo plano enquanto começam a bombear água para o gerador. Rivers ainda está correndo quando tromba com Sun e quase atira. Pedindo desculpas, ele admite que nem tem mais balas no tambor e então conta o que acabou de acontecer no riacho. Ele começa a dizer que seu plano funcionou quando a criatura aparece bem atrás dele. Sun tenta avisá-lo, mas o bicho é mais rápido. Preso contra a árvore por um marfim, ele diz ao amigo que não vai escapar dessa vez. Então aproveita a chance para acender o pavio de novo. E com a explosão, a fera ferida se afasta. Enquanto isso, Gillian e Brian entram em desespero com uma pane na máquina. Depois que Rivers se sacrificou, Sun recolhe sua plaqueta de identificação e vai até o riacho. Gillian fica arrasada com a notícia sobre o tenente e ainda tem que contar a Sun que a máquina quebrou devido a um vazamento. Dessa vez eles precisam de gás freon, o que infelizmente é muito mais difícil de achar por ali do que água. Brian explica que é possível substituir o freon com a amônia das criaturas, mas resta o problema de como realizar a coleta. Sun então diz que quer mostrar uma coisa aos 2 e pede que Brian traga a máquina até o ninho. Contando o episódio do ovo quebrado, ele diz que sentiu o mesmo cheiro forte que o primeiro animal exalava. Gillian concorda que é mais fácil extrair a amônia dessa forma e diz que bastaria alguns ovos. Porém, a mãe está dormindo bem ao lado e só faltam 2 horas até que a janela interdimensional se feche. Enquanto isso, Karen está subindo uma colina para chegar na antena e há um deslizamento de pedras repentino. Ela consegue se segurar, mas acaba ficando com o pé preso sob uma rocha. Ainda no ninho, Brian começa a se desesperar com a demora e sugere uma mudança nos planos. Ele acha melhor seguir Karen e procurar seres que possam ajudá-los a consertar a máquina. Sun rejeita a ideia e manda que os 2 continuem quietos, esperando a mãe sair de perto dos ovos. Quando ele dá a volta no ninho para estudar o terreno, Gillian vai atrás dele e quase cai numa cratera enorme.
Ao mesmo tempo, Brian tenta fugir para perto da antena, levando a máquina consigo. Os outros dois ficam indignados ao vê-lo correndo, mas percebem que não vai longe, pois uma das criaturas já está em seu encalço. Apavorado, Brian tropeça e se torna mais uma vítima, sendo então arrastado pelo monstro junto com a máquina. Enquanto Sunny elabora um plano para recuperá-la, Karen já conseguiu se soltar. Pelo rádio, ela o avisa que está prestes a viver um momento histórico e se despede, sabendo que não haverá tempo de se juntar aos demais. Então Sam inicia uma operação perigosa e começa a provocar a monstra-mãe enquanto Jillian se aproxima do ninho. A entrada não é muito animadora, ainda mais quando ela dá de cara com seu falecido assistente. Ela consegue pegar os ovos e a máquina, mas a alça enrosca na perna de Brian. Ao mesmo tempo, Sam se apavora ao ver que a mãe não caiu na cilada e já está voltando para o ninho. Ouvindo seus gritos de alerta, Jillian larga a máquina e corre. Para seu horror, a criatura retorna e se aconchega bem em cima da máquina. Os ovos estão no bolso de Jillian e a única saída é usá-los para atrair a mãe. Sam lembra do que houve com Josh quando ele tirou um desses do bolso, mas concorda que não há outra opção. Os dois cochicham sobre o plano de enraivecer a criatura sem saber que ele já está acontecendo, e a monstra-mãe já está quase em cima deles. Quando Sam agarra o ovo e sai correndo, a criatura derruba Jillian ao persegui-lo freneticamente. A criatura continua perseguindo o coronel, buscando matá-lo e pegar sua prole. A perseguição continua até Sam atirar o ovo na cratera. A mãe não percebe o truque e despenca lá dentro para pegar o que é seu, e isso deixa Sam aliviado. Ao voltar, o coronel Sam fica nervoso ao ver Jillian desmaiada, mas consegue acordá-la rapidamente. Com acesso livre ao ninho, os dois começam a encher a máquina de amônia. A quilômetros dali, Karen vive o pior momento de sua vida ao ler as palavras Receita Federal numa placa caída em meio a um redemoinho de papéis. A antena é do prédio vizinho ao instituto e, assim como o parquímetro, foi acidentalmente sugada pela máquina de Jillian. Arrependida da teimosia, Karen sabe que está presa nessa dimensão para o resto da vida. Porém, um dos monstros está prestes a alcançá-la, encurtando esse período. Quando Jillian avisa que a máquina está pronta, Sam ainda tenta contatar Karen, porém não tem resposta da mesma. Uma criatura se aproxima da dupla pela última vez enquanto a viagem começa e a luz engole os passageiros. Os dois completam a travessia e retornam à dimensão original sãos e salvos, mas sem muita coragem para enfrentar a confusão que provocaram.